Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com as Emoções. Hoje, mulheres, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre mulheres e dinheiro. Lidar com dinheiro, por muito tempo, não foi papo de mulher. Ao longo dos anos, com a ascensão das mulheres no mercado de trabalho e também com a ampliação dos direitos das mulheres após divórcio, o dinheiro começou a entrar em pauta e, acima de tudo, o nosso dinheiro. A Porto Gestão de Imóveis reconhece a importância de todos terem autonomia em relação ao seu próprio dinheiro e investimentos e sempre, com muita ética e atenção, cuida dos seus clientes para que possam fazer excelentes negócios quando se trata de imóveis. Hoje, o nosso episódio é patrocinado pela Porto Gestão de Imóveis, que também investe em seus colaboradores quando o assunto é equilíbrio emocional. Para conhecer mais sobre essa empresa querida, nossa apoiadora, acesse portogi.com.br ou @portoimóveis_. E hoje, aqui na nossa casa, com muita alegria, nós recebemos Edna Brusasco, que por muitos anos foi gerente geral de um grande banco, o Banco Santander, liderando equipes de até 60 pessoas, conquistando prêmios e viajando para vários países, como Espanha, Singapura, Estados Unidos, Chile, Brasil, sempre por mérito dela de melhores performances em campanhas. Hoje, ela é assessora de investimentos, com a missão de descomplicar o mercado financeiro de famílias. Mas, especialmente hoje, vamos falar sobre dinheiro e mulheres. Muito obrigada, Edna, por estar aqui com a gente. Eu queria muito que você viesse. Eu acho que a gente vai conseguir ampliar a visão de várias mulheres e ajudá-las, certamente. Eu que agradeço o convite. Me sinto muito honrada em estar aqui. Eu acredito que, com toda a experiência que eu adquiri esse tempo todo, eu consigo ajudar as mulheres a acreditar que, sim, dinheiro também é coisa de mulher, não é só coisa de homem. As mulheres cuidam muito bem do dinheiro quando elas se propõem a fazer isso, e eu acho que eu consigo ajudar. Ah, eu tenho certeza. A Edna já é de casa, né? A gente já fez aqui um evento que chamava Dinheiro também é coisa de mulher, né? Isso. E aí as mulheres vieram, foi super legal, foi super potente, né? Depois eu recebi alguns feedbacks da mulherada, assim, firme, empoderada, tipo, gente, eu preciso olhar para isso, porque muitas de nós, assim, por até comodismo, né? Tipo, ai, deixa que meu marido olha e tudo bem, né? Mas vamos lá, eu tenho aqui algumas perguntas para nos guiar, mas você fica à vontade para falar tudo do seu jeito, tá bom? Tá bom. Antes da gente entrar no tema principal, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua jornada pessoal com o dinheiro e quais foram os desafios e as lições que você aprendeu nas suas questões profissionais e pessoais. Então, vamos lá. Eu fiquei grávida com 18 anos. Começou animada. A vida animada. Com 18 anos, estava lá, casando, tive que parar de estudar e só cuidava da Luana, né, a minha primeira filha, e era bem difícil, porque a gente tinha uma limitação orçamentária muito forte. Então, não podia deslizar nada, não podia sair nada do controle, era uma tensão o tempo todo para conseguir manter aquilo ali enquadrado, né? Então, coisas que, às vezes, eu queria muito fazer e eu não tinha condições de fazer, que são coisas simples, como, por exemplo, ter fotos feitas por um fotógrafo da minha filha. Naquela época era impensável, aonde eu ia arrumar dinheiro para aquilo, né? Então, eu comecei a vender roupas usadas, roupas que eu tinha em casa, porque eu queria fazer aquilo, eu queria ter aquelas fotos. E aí passava fotógrafo na frente de casa, né? Naquela época, parece que faz muito tempo, né? Mas eles passavam e falavam, quer fazer foto da criança, quer fazer foto do nenê? Aí eu negociei com um fotógrafo desse que passou, falei, olha, você tem que levar uns 6 meses para voltar aqui com esse álbum, porque senão eu não vou ter dinheiro. E foi isso que aconteceu, ele demorou um pouco para passar e eu fui vendendo roupa usada, fui vendendo coisas que já não faziam mais sentido ter em casa, consegui juntar o dinheiro, porque o valor que entrava todo mês não seria suficiente para aquilo. Então, já comecei batalhando ali de uma maneira muito forte no início da vida. E visionária. Depois eu entrei no banco, passei no concurso público, era Banespa.
Mas depois de quanto tempo? A Luana tinha 1 ano e 8 meses quando eu entrei no banco. Nossa, tá. Ela era um bebê também, ainda. Porque depois vieram 2, né, Edna? Então... com 22 anos eu tinha 3 filhas. Gente, foi rápido. Só para ter uma noção. Foi rápido. Da velocidade da pessoa. Daí você entrou, quando a Luana tinha 1 ano e 8 meses, você começou a trabalhar no banco. Comecei a trabalhar no banco. Aí já melhorou muito a questão da minha ansiedade, da minha preocupação, porque aí eu já tinha um plano de saúde muito bom, eu já tinha um plano de previdência privada que já me dava uma segurança, um seguro de vida. Então, tudo aquilo já né, para respirar, né? Me deixou respirar e as coisas já melhoraram nesse sentido, mas ainda assim o orçamento era restrito, ainda não dava para fazer tudo o que eu queria em termos de proporcionar para mim e para ela, né? Mas eu fui evoluindo profissionalmente, as coisas foram melhorando, eu consegui dar uma reviravolta na minha vida, sair de um relacionamento que não estava bom naquele momento e continuar, porque eu tinha minha independência financeira, eu tinha condições de seguir sozinha na minha caminhada, né? E foi o que eu fiz. Ainda assim, o que eu ganhava mensalmente não era suficiente para tudo que eu queria proporcionar, não era. Mas eu tinha bônus semestrais. A gente recebia bônus semestrais, PLR, bônus por produtividade. Então, eu organizava a minha vida financeira de 6 em 6 meses. Né? Então, fevereiro, outubro eram os meses que eu organizava tudo, que eu planejava tudo, porque era quando eu recebia os bônus. E, dessa forma, eu consegui proporcionar uma condição de vida que eu considero ok para elas, né? Com viagens e passeios e capacitações, estudos, organizando dessa forma, semestral, e consegui também ter um patrimônio, né? Ter minha casa, ter meu carro, ter um recurso de reserva financeira para essa fase da aposentadoria, para quando eu ficar mais velha. Então, mas você pensava nisso desde que você tinha 20 anos? No sentido de... Não, com 20 anos, não. Era mais assim, vamos sobreviver. Era mais... Antes de entrar no banco, você via o dinheiro como uma coisa suja? Do tipo, nossa, preciso conseguir isso? Ou você sempre viu o dinheiro como algo assim, um meio para conseguir... Uma ferramenta. Sempre viu como... Não mudou, assim, por exemplo, por trabalhar no banco... A visão sobre dinheiro, essa especificidade não mudou? Não, não. Sempre vi o dinheiro como uma ferramenta. É uma forma de eu conquistar o que eu queria, que eu precisava, que eu tinha vontade. Né? E aí, dessa forma, eu consegui conquistar algumas coisas. Eu vejo que faltou orientação. Eu poderia ter guardado um pouco mais de dinheiro se eu tivesse tido algum insight sobre, por exemplo, a força dos juros compostos. Eu poderia começar, ainda que fosse pouco, guardando, porque o pouco, quando ele é guardado recorrentemente por muito tempo, ele deixa de ser pouco, ele passa a ser uma quantia bacana. Eu vou dar um exemplo simples. R$200 guardado todos os meses por 20 anos vai te dar R$200 mil. Aí você fala, mas R$200 mil é pouco. Mas 200 também era pouco. Né? É mais que zero, né? Mais do que você gastar esses 200 com algo que, de repente, você nem percebeu que você gastou, né? Exatamente. Aí, atendendo uma cliente, eu fiz essa conta, né? Aí ela falou assim, mas 200 é pouco, né? Aí eu falei assim, 200 mil é pouco. Aí eu falei, a sua mãe tem 200 mil guardado? Ela falou, não. E quantos anos a sua mãe tem? Minha mãe tem 30 anos a mais do que ela, né? Minha mãe tem 30 anos a mais do que eu. Eu falei, se a gente fizer essa conta para 30 anos, quando você nasceu, se ela guardasse algo parecido com os R$200, que é possível, não é? Não é, R$200 é possível. Então, você consegue mostrar que você não precisa guardar R$10 mil todo mês, R$20 mil, R$50 mil. Você pode guardar aquilo que está dentro do seu orçamento, da sua possibilidade, e que não vai te fazer falta para outras coisas, porque guardar dinheiro é mais ou menos como fazer dieta. Se você começa com uma situação muito restritiva, você não leva por muito tempo. Então, não, eu vou guardar tantos, mas aí não vai sobrar dinheiro para fazer nada. Não. Desanima, né? Você vai abandonar.
né? Em algum momento você vai abandonar porque vai ficar restritivo. Então, não, vamos fazer dentro de uma condição que você consiga viver, consiga fazer as coisas que você gosta, mas que dá para guardar um pouquinho. E quando que você começou? Quando você acordou e falou assim, não, gente, eu vou precisar me planejar porque pretendo viver ainda uns bons anos? Quando que foi esse clique? Eu acho que o clique foi quando eu comecei a pensar que a minha aposentadoria estava chegando. Tá. Que a hora de parar estava chegando e que aí eu ia ter o valor da minha previdência, que é um valor ok, né? Não é uma coisa tão pequena assim, é um valor confortável, mas que não me proporcionaria grandes aventuras na pós, né? Naquele momento de não estar mais trabalhando. Digo grandes aventuras, tipo, eu quero fazer uma viagem a cada 6 meses, uma viagem internacional a cada 6 meses. Não, o que eu tinha ali não seria suficiente para isso. Eu teria uma vida confortável, mas você se organizou. Sem grandes sonhos, sem grandes aventuras, né? E você percebeu, assim, ao longo dos seus anos, principalmente trabalhando lá no banco, uma diferença na forma como mulheres e homens pensam nessa estruturação financeira? Você atendia mais homens que mulheres? Porque são 20 anos, né? De experiência. Estou pensando até mais lá para trás. O que você percebe da diferença de homens e mulheres com o dinheiro? Eu atendia mais homens do que mulheres. Eram mais homens que vinham à mesa. Os homens, eu na minha experiência, né, não é nenhuma pesquisa, é o que eu analiso. Eles tinham um pensamento mais imediatista. Eles tinham uma coisa mais do agora, do ano que vem. E a mulher não. A mulher já tinha um pensamento mais... As que olhavam para essa questão do investimento... que já é um recorte, né? Mulheres que pensam nisso. Que pensavam nisso, já pensavam numa coisa mais de futuro. Já pensavam num plano mais posterior. O plano já da aposentadoria mesmo, o plano de ter uma casa maior do que a que tinha, ou de ter uma casa. O homem já estava pensando no ano seguinte, era uma coisa mais imediatista. Tá, entendi. Então tem diferença, né? Talvez porque o homem se enxergava com uma força de guardar dinheiro maior do que a mulher se enxergava. Então, talvez o homem pensava assim, eu posso gastar esse dinheiro o ano que vem, porque eu vou ter gerado mais dinheiro para o outro ano. E a mulher talvez não tivesse essa segurança naquele momento. Então, ela, não, primeiro eu tenho que me sentir bem, me sentir segura. Depois eu posso pensar em guardar. Então, ela olhava mais para o futuro do que o homem. Muito interessante você trazer isso, porque eu queria também conversar sobre equilíbrio emocional e equilíbrio financeiro, porque parece que são coisas totalmente distintas e assim, mesmo no relacionamento ou na nossa vida com a gente mesmo, a falta de dinheiro impacta o nosso bem-estar, porque a gente fica verdadeiramente preocupados, com medo da escassez, com medo, às vezes nossa mente pode até acabar indo para um lugar assim, né? Nossa, vou passar fome, o que vai acontecer? Isso. Você ter um colchão, você ter uma reserva, traz uma calmaria também na vida e até uma possibilidade de se arriscar, né? Sim. Você consegue perceber, assim, hoje, uma mulher que queira começar a investir, queira começar a olhar para o dinheiro, qual é o impacto disso na vida emocional dessa pessoa? Nesses anos todos que eu trabalhei no mercado financeiro, eu percebi que era muito evidente a questão do impacto do desequilíbrio das finanças na emoção e no equilíbrio emocional das pessoas. Então, por exemplo, é quase que impossível uma pessoa se concentrar verdadeiramente no trabalho pensando na fatura do cartão que não está paga, pensando... hoje em dia a gente não tem mais cheque, mas naquela época tinha cheque. No cheque que vai cair cheque sem fundo. E o saldo não está na conta, será que vai voltar? Né? É muito difícil você deixar isso de lado e conseguir se concentrar na sua atividade profissional. Outra coisa, a pessoa, quando ela está nesse ritmo, ela fica mais sensível, ela fica mais vulnerável às oscilações de humor. Então, qualquer coisa que acontece no ambiente gera
uma oscilação emocional naquela pessoa que Claro. ou ela chora demais, ou ela tem uma reação agressiva, ela briga numa situação que era pequena, que não tinha necessidade, mas é que vem um acúmulo de preocupação e aquilo não está fluindo, Claro. e explode ali, né? Então, o equilíbrio financeiro, ele é muito impactante na vida das pessoas. Claro. E aí tem aquela questão também dessa insegurança, né? Nossa, meus filhos vão para a faculdade. Como é que vai ser quando estiver na faculdade? Né? Se hoje está difícil, como é que vai ser mais para frente? Como que vai ser na minha aposentadoria? Né? Como é que vai ser minha qualidade de vida na velhice? Eu vou viver só com a pensão do INSS? Se hoje eu já não consigo viver com um valor parecido, como é que vai ser lá na frente, onde talvez eu vá precisar de mais remédios, vá precisar de um acompanhamento diferenciado, que vai ter um custo extra. Tudo isso começa a surgir e vai gerando desequilíbrios. E as mulheres vivem mais que os homens, no geral, né? Sim. E assim, a população também está envelhecendo mais, a gente está morrendo mais tarde, e nós vamos precisar de dinheiro para manter uma boa qualidade de vida também, né? Só que aí eu acho que, né, quando a gente tem, sei lá, 25 anos, você fica, tá longe. Deixa, depois eu penso nisso, né? Depois eu penso num seguro, depois eu penso, talvez a maternidade dá uma coisa assim, eita, e se eu morrer? Eita, e se eu ficar inválida? Como que eu vou fazer? Né? Então, para mim, por exemplo, depois que eu me tornei mãe, foi bom nesse sentido. Por exemplo, porque a minha renda é importante na minha família. E aí, se eu não estiver aqui, como que eu vou fazer? Ou eu tenho medo assim também, Edna, como eu preciso da minha mente, né, para trabalhar. E se eu tiver alguma doença que não me deixe mais trabalhar, mas não me mate? Como que eu vou fazer para viver, para pagar esses cuidados? Então, aí eu fui fazer lá o seguro de pessoas e tal. Porque isso te dá... Como eu não sou CLT, não sou nada disso, dá um outro nível de tranquilidade, e eu acho até que uma potência para a gente pensar num novo projeto. Você consegue se arriscar um pouco mais, né, se você tem esses colchões. Se você tem essa segurança. Só que nós mulheres, né, parece que é assim, ó, sai daqui, né? Agora o papo de dinheiro vai ser só entre os homens. Eu não sei como é na tua área, eu entendo que você deve atender pessoas de várias profissões. Na psicologia, é uma profissão assim, tem muito mais mulher que homem, né? E é uma profissão de cuidado. Então, parece que se você quiser pensar em dinheiro, nossa, você está quase assim, extorquindo ali pessoas. Então, fala-se muito pouco sobre dinheiro entre psicólogas. Entre mulheres também, fica aquele meio tabu. Será que vão achar que eu estou sendo arrogante? Será que vão achar que eu estou sendo muito agressiva? Coisas muito assim. Ambiciosa, muito ambiciosa. Gananciosa. Que para os homens, de repente, vamos para cima, né? Que é até bonito, né? Tipo, que legal, esse cara, ele é arrojado, né? É. Você também consegue ver uma transformação ao longo dos anos? Como a gente poderia ajudar outras mulheres a também pensarem em dinheiro como uma própria potência para si mesmas? Sim. Como você vê isso? Sim, as mulheres falam muito pouco de dinheiro, né? É uma questão bem cultural. As mulheres, muitas delas têm essa coisa de achar que o dinheiro é uma coisa suja, é uma coisa que não é nobre, que afasta a mulher de valores, que são os valores mais nobres, né? E deixa isso para o homem. Então, é uma engenharia você conseguir trazer esse raciocínio e colocar o tema de dinheiro na mesa de uma forma que não desvalorize esse pensamento que a mulher tem, mas, ao mesmo tempo, fazendo ela refletir. Será que é isso mesmo? Porque né? parece que não é nem dada a opção, assim, né? Tipo, para você deve ser algo muito básico, assim, né? Falar, gente, vamos fazer uma previdência aqui, vamos fazer um investimento aqui, vamos abrir um fundo. Mas, às vezes, né, para quem... Nossa, é verdade, eu posso ter isso? Eu posso pensar que eu quero viajar no final do ano ou daqui 2 anos para algum lugar, meio que como se não tivesse nem essa opção, né? Oferecida. Eu acho, assim, que na faixa dos 30, 35 anos para baixo, até 40 e poucos anos, isso já está menos forte. Na minha faixa etária, já era bem mais forte. Quase impossível. Era quase impossível. E, assim, como eu venho de uma família que tem muita mulher, a minha mãe, ela tinha 4 irmãs, eram 5 mulheres.
Então, é uma potência diferente. Né? As mulheres estavam ali protagonizando tudo. É verdade. Então, eu já não vim com tanto receio a respeito disso, já não vim com tantos tabus em torno desse tema, por conta de como eu vivi dentro da minha casa. Né? Mas eu percebo que hoje está um pouco mais fácil trabalhar com esse tema, mas ainda tem um bloqueio. Se você está numa roda de amigas e você coloca o dinheiro na mesa, esse tema na mesa, a coisa fica muito superficial, ninguém se aprofunda muito, sabe? Porque as mulheres meio que, esse assunto é chato. Esse assunto é chato. Mas quando a gente conversa a respeito disso, ainda que informalmente, a gente conquista muita formação a respeito. A gente abre a cabeça para pensar a respeito daquilo. E a gente vai se identificando com outras mulheres que vão mostrando o quanto é possível você ter sucesso na sua vida financeira, sucesso na sua vida profissional, sucesso na sua vida pessoal, que as coisas não precisam andar apartadas. Você pode olhar para os seus filhos, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa e ainda assim ter um sucesso profissional e financeiro também. E que não é sujo, né? Que o dinheiro não é uma coisa nossa, aquela coisa um pouco... Eu sei que na psicologia do dinheiro tem até algumas crenças, assim, que talvez... Não sei se estava escrito na Bíblia, se está escrito algo do tipo... Não vai entrar rico no reino do céu, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, parece assim, acho que é ruim, né? Não vou pensar muito sobre isso, vou pensar mais nos cuidados e etc. O que faz com que muitas mulheres, mais antigamente, mas hoje ainda assim, permaneçam em relacionamentos que não fazem mais sentido, que são tóxicos, que já estão adoecidos. Mas como que eu vou sair dessa relação se eu não tenho nenhum direito que possa me garantir uma vida financeira tranquila? E aí eu até tenho uma pergunta para você, porque a gente recebe isso aqui no consultório, mas eu pensei num caso que eu acho que é comum a várias mulheres. Uma mulher que ela trabalha, e aí vem os filhos, e aí ela ali, junto com o marido dela, estou pensando num relacionamento heterossexual, eles resolvem juntos que é melhor ela parar por uns anos. E a gente sabe que, às vezes, esses uns anos viram uns 10 anos, né? A gente sabe que, assim, às vezes 2, às vezes 10, ou mais, como você está falando. Como que essa mulher poderia... E aí, o complicado é porque, às vezes, o marido até tá tranquilo e entra naquela coisa, não, o dinheiro é nosso. E, né, tua filha Luana sempre fala, né? Na hora que tá tudo bem... É nosso. É nosso. E quando tem um divórcio, às vezes tem divórcios complicados, aí fica mais difícil. Mas mesmo enquanto o relacionamento tá bom, muitas mulheres sentem que aquele dinheiro não é delas, porque não foi elas que trouxeram. Então, por mais que exista uma grande produtividade dentro de casa, cuida das crianças, abre mão da vida profissional, fica como se fosse um vazio e até aquela coisa, não queria ficar pedindo dinheiro toda hora, né? Quero comprar um blush, quero comprar uma roupa, quero passear, quero doar, quero fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, né? Como seria, mas eu estou pensando a longo prazo, como que uma mulher que está nessa situação conseguiria começar a pensar também no seu futuro? Porque não sabe, vou ficar junto com essa pessoa? Vou ficar separada dessa pessoa? Essa pessoa vai morrer? Essa pessoa vai viver? Essa pessoa vai querer ficar comigo? Você consegue pensar numa possibilidade dela não trazer o dinheiro para casa, mas conseguir garantir o futuro financeiro de alguma forma? Primeiro lugar, numa situação assim, é importante você olhar para o regime de casamento, né? Um regime de comunhão parcial de bens ou um regime de comunhão universal de bens já vai trazer uma certa segurança, já não vai deixar a mulher tão vulnerável. Esse é um ponto que precisa ser olhado com atenção, principalmente numa decisão de abandonar a própria atividade comercial para só cuidar dos filhos, né? Então, como está o regime de casamento? Olha para isso, ajusta isso para depois passar para essa outra fase. E você precisa de uma conversa sobre dinheiro com o parceiro, né? Que às vezes, que chato, né? Vou ter que falar sobre dinheiro. Claro. Tem que falar. Tem que falar, tá. Outro ponto que eu acho que pode ser interessante, desde que, é claro, tem algumas particularidades, mas uma conta conjunta é fundamental, eu penso. É claro que se o marido é muito perdulário, gasta muito e está sempre evoluindo em dívidas, talvez não seja tão confortável. Mas vamos pensar numa situação confortável. A conta conjunta ela traz aquela autonomia para a mulher.
né? Dela não ter que ficar pedindo o dinheiro para poder ir na manicure, né? Ela tem lá uma conta conjunta, ok. Eu acho que também é um ponto importante nessa condição. Outra situação, o fato dela não trazer dinheiro para casa não quer dizer que ela não está contribuindo com a economia da família. Então, ela vai, Com se ela certeza. assume a gestão orçamentária daquele lar, se ela assume no sentido de dizer assim, tá bom, eu vou ficar em casa, ok, eu vou cuidar das crianças, mas eu vou controlar o dinheiro da casa. Então, eu é que vou saber quando que eu vou pagar a conta de luz, qual o valor que é, a NET, o condomínio, seja lá o que for, a gestão orçamentária daquele lar, se estiver na mão da mulher, ela já não está tão vulnerável assim. Ela já tem uma questão de um empoderamento, porque é ela que está controlando aquilo. Então, ela já não se sente tão frágil dentro daquela relação. E, ao mesmo tempo, ela também tem respeito, porque ela está cuidando de uma coisa que é fundamental. Isso eu também acho que ajuda muito a mulher a não se posicionar, a não se colocar numa situação. De uma forma muito passiva, e você não sabe nem o quanto tem, né? Então, de repente, você tem um maridão mais arrojado e talvez irresponsável, você acha que tá tudo bem, né? Porque estamos viajando, estamos gastando, e aí você, gente, mas não temos fundo, as crianças não têm algum tipo de previdência, ele não tem, eu não tenho, né? E a questão que você tocou agora, que me levaria para o próximo ponto, que é participar da declaração de imposto de renda. Eu acho fundamental a mulher conhecer a declaração de imposto de renda da família, porque se ela não está trabalhando fora, naturalmente ela entra como dependente nessa declaração de imposto de renda. Sim. Como que está isso? Tá. O patrimônio está crescendo? Tá. O patrimônio não está crescendo? As dívidas estão crescendo? Que dívidas são essas? Né? É um financiamento imobiliário que tem um determinado perfil ou é o cheque especial que está devedor? Né? Conhecer a declaração de imposto de renda também e participar dela faz toda a diferença. Eu vejo mulheres que não trabalham fora, que só trabalham em casa, mas elas são a cabeça pensante daquela economia familiar. Legal. O marido está trazendo dinheiro, mas ela também está contribuindo fortemente para o sucesso daquelas finanças. E eu sinto isso, né? Que o dinheiro também é meu, que eu também faço parte dessa estrutura. Senão fica assim, é dele, veja bem, só ele trabalha. Mas você não acha que caberia, por exemplo, dentro dessa organização, pode ser, nascer um filhinho, vamos fazer uma previdência. Você não acha que cabe uma previdência para ela também? Que seja conversado, que seja combinado, mesmo que depois, numa situação de divórcio, que seja comunhão parcial de bens, que isso seria dividido, mas você não acha que dá uma segurança a mais para ela? Eu sei que eu tenho essa grana que eu posso mexer, que eu posso investir, que eu posso fazer um curso, que eu posso fazer uma viagem. Com toda certeza, Tá. com toda certeza. O cônjuge, o companheiro, ter um seguro de vida, colocando ela como beneficiária desse seguro de vida, traz uma segurança maior também. Verdade. Se ele faltar, como é que vai ser? Se eu não estou trabalhando, se eu estou fora do mercado de trabalho, até eu me inserir de volta no mercado de trabalho, como é que vai ser? Então, ter um seguro de vida, onde ela é a principal beneficiária desse seguro de vida, ter uma previdência, ainda que seja um valor mensal que não seja tão expressivo, mas que isso, ao longo do tempo, vai montando um patrimônio interessante que vai deixar ela tranquila também. Isso sim. Mas eu acredito que a questão emocional mesmo do negócio está em você não deixar... não abrir mão de controlar aquilo, sabe? Não, eu só vou cuidar dos filhos. Não se posiciona assim. Porque tem um certo conforto em não pensar, né? Quanto que tá vindo a água? Não sei. Quando que vence? Não sei. Não sei. Tem um certo não sei de nada. Eu só vejo meu marido que resolve isso. Então, tem um certo comodismo, um conforto, mas tem um preço, né? O nível de vulnerabilidade que você se coloca nessa situação. E eu digo mais, que talvez você nem tenha olhado para isso, mas tem mulheres que têm a maior renda dentro de casa, são elas que colocam mais dinheiro naquela relação, naquela sociedade, e elas não sabem nada do que está acontecendo. De repente, porque o controle fica com o marido. Com o marido. E às vezes até vive uma vida ou mais apertada ou mais vulnerável, porque, eu não sei, eu só deposito lá, ele que vê.
Aí até para fazer coisas básicas, como comprar uma tinta para pintar o cabelo ou ir na manicure, você pode tirar o dinheiro para mim? Existe isso. Eu acredito. Né? E não é sadio, né? Acredito não é positivo. Fortemente. É muito factível você, ainda que não tenha uma atividade profissional remunerada, contribuir com a economia da sua casa, do seu lar, e ajudar no crescimento daquele patrimônio, no controle daquelas finanças. Não precisa de muita coisa para isso. E o que você diria assim, para mulheres, pensando que, né, temos várias mulheres nos ouvindo agora e que elas querem, por mais que possam ter 60, 50, 40 ou moças de 20, 15 anos. Não, parou. Preciso começar a pensar no meu dinheiro, preciso começar a olhar para isso, pretendo viver mais anos aqui nesse planeta e quero viver bem. Por onde começar? Se você puder até falar ali naquela câmera, o que elas têm que fazer? Então, vamos lá. A primeira reunião, quando eu faço a primeira reunião com uma cliente, eu procuro me aproximar dela e entender qual é a realidade da vida dela. Então, por exemplo, ela é CLT, ela é funcionária pública, ela é autônoma ou ela não trabalha fora? Qual é a situação daquela mulher? Só com essas informações, a gente já começa a desenhar um planejamento que seja possível. E eu acho que esse atendimento, ele vai muito mais de dizer para ela, olha, coloca seu dinheiro aqui, ele vai render 110% do CDI, eu coloco o seu dinheiro ali, eu vou te explicar o que é o IPCA, o que é o CDI. Muito mais transformador é mostrar para aquela mulher quais são as possibilidades que ela pode ter. E trazer um pouco para aquilo o que ela quer de verdade. Porque tem mulher que ainda não parou para pensar aonde quer estar daqui 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Não fez esse exercício. E esse exercício que vai trazer a lucidez que a gente precisa para fazer uma alocação de carteira inteligente. Uma alocação de carteira que faça sentido para aquela vida, para aquela pessoa. Então, a minha primeira reunião é uma primeira reunião muito mais demorada do que as outras, porque é quando a gente vai conseguir puxar esse fiozinho e trazer para a mulher essa reflexão, né? O que você quer, de fato? Aonde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? E quais são as suas possibilidades? Então, quanto que você tem de receita? Quanto que você ganha num mês? E quanto que você gasta? Né? Vamos fazer esse exercício para a gente conseguir entender com quanto você vai poder contar para aplicar todos os meses. E, assim, trazer uma perspectiva de prazo para esses sonhos que a gente conseguiu identificar aqui. E aí, quando eu vejo tudo isso vindo à luz, né? Vindo para um patamar de lucidez, de conhecimento, eu vejo a mulher saindo dessa reunião muito mais empoderada, muito mais fortalecida, porque ela sabe aonde ela quer chegar. Ela já saberia, talvez, mas ela não tinha olhado com tanta lucidez para isso. Ela sabe aonde ela quer chegar, e ela sabe quanto tempo vai levar para ela chegar naquilo, e ela sabe o que ela vai precisar fazer para conseguir chegar naquilo. E essa consciência traz uma transformação muito grande, um sentimento de autoconfiança e de empoderamento que é muito importante. Que é o equilíbrio que a gente estava falando, né? E eu acho que é legal falar que esse tipo de trabalho não é só para pessoas que ganham muito dinheiro, que fazem muito dinheiro. A Edna, né, explicou aqui no dia que a gente estava, você consegue fazer um planejamento dentro da realidade de cada pessoa. Não precisa ser milionário, mas olhar para o dinheiro é coisa de mulher, né, Edna? É coisa de mulher. E precisa ser, né? Até uma questão social, uma questão cultural. A gente não só nos empoderar, mas também nossas amigas, né? Nossas mães, nossas parentes. Vamos olhar para o dinheiro. Né? Os homens estão olhando, que maravilha que estão olhando, mas a gente também precisa cuidar, né? E eu digo mais. A mulher, quando ela para olhar para isso e ela começa a cuidar desse aspecto, ela tem muito sucesso no resultado da carteira dela. A gente tem mulheres que são menos arrojadas e mulheres que são mais arrojadas. Mas, de um jeito ou de outro, quando eu olho para o crescimento patrimonial de uma carteira de uma mulher, na grande maioria, eu diria que quase que 100%, há um crescimento bem satisfatório daquela carteira baseado na rentabilidade que ela tem.
seja lá o perfil que ela tenha. Então, as mulheres têm muito sucesso cuidando do próprio dinheiro, olhando para os seus investimentos e buscando os melhores resultados dentro do perfil que ela tem. Que bom saber disso. Dá uma animada, assim, né? Sim. A gente saber que pode. Bom, caminhando aqui para o nosso final, tem alguma outra coisa que você acha que você não tenha falado, que é importante você trazer, que você gostaria de falar? E também eu gostaria que você sugerisse um livro, já que aqui na Casa da Vida a gente sempre incentiva a leitura. Um livro que tenha marcado sua vida, um livro que você acha interessante das mulheres terem acesso. Olha, o que eu gostaria de dizer é que para você começar a cuidar do seu dinheiro, a olhar para essa questão financeira, você não precisa fazer isso sozinho, né? O mercado oferece profissionais que podem te ajudar, que trazem muita contribuição para isso, de uma maneira simples e é muito rápido. Quando você começa a fazer, você aprende e evolui naturalmente. Então, num instante, a mulher já está falando, mas quantos % do CDI que vai dar essa rentabilidade aí? Num instante, que é uma ela coisa tá que antes não faz parte do vocabulário, né? Não precisa conhecer. Esse investimento tem muita oscilação? Como que é esse investimento? Então, isso é muito interessante, você ver uma evolução no aprendizado muito rápida. Então, é só começar. Começa que vai ser sucesso. E falando um pouco em livro, né? Um livro que eu gosto muito, na verdade, é uma coletânea, são 4 livros, é Brumas de Avalon. Ele se passa na época da Távola Redonda, lá do rei Arthur, mas ele fala de uma sociedade que é liderada por mulheres e traz algumas nuances que são bem diferentes. Assim, eu adoro essa coletânea, já li mais de uma vez. Era o que eu gostaria de deixar. Ah, que legal, eu não conheço. É muito bom. Vou conhecer. Edna, muito obrigado pelo seu tempo, sua generosidade, todo o seu conteúdo. Tenho certeza que vai ajudar as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente as mulheres, né? Que é um podcast especificamente voltado para as mulheres. E eu convido você para seguir nesse papo no nosso próximo episódio, que vai ser o Cafezinho, onde eu vou trazer para você, vai ser uma conversa só nós duas, sobre equilíbrio emocional para mulheres relacionado a dinheiro e os aspectos emocionais voltados para isso. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com quem você acha que precisa e que pode se beneficiar. Mas eu também te espero no próximo episódio. Eu queria te deixar uma lembrança aqui da Flor de Lótus Gourmet, que é um dos nossos apoiadores, para você se deliciar aí também na Páscoa. Que delícia! E você sabe que a casa é sua, você é sempre bem-vinda aqui. Espero que a gente possa receber outras mulheres aqui presencialmente. E agora, para quem quiser ouvir. Obrigada, Edna. Eu que agradeço mais uma vez. Foi uma honra estar aqui. Foi uma conversa muito gostosa. Espero que eu tenha contribuído, que eu possa ajudar as mulheres que venham a nos ouvir e que nos ouçam muitas. E se as mulheres quiserem te encontrar para conversar com você, se consultar com você, onde elas te encontram? No Instagram é ednac_brusasco. E eu fico no Trio Lindenberg. Então, é só chegar ali, aqui em Piracicaba, e me chamar também. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.